No episódio de hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Eu confesso para vocês que eu sou uma grande entusiasta desse tema e porque eu acho que é algo que permeia a vida humana, faz parte da gente, o relacionar. Desde o momento que a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente já está se relacionando com o mundo. A gente vivencia e cria memórias a partir dos nossos relacionamentos, a partir do que a gente vai aprendendo com eles, né? Assim a gente se constrói. É, mas eu queria trazer para vocês assim algumas coisas que eu venho pensando durante esse tempo de aprendizado, né? Já faz algum tempo que eu vinha cultivando o pensamento de que eu já estava pronta para me relacionar. E isso porque eu já tinha passado tanta coisa na minha vida que aos meus 25 anos, né, passei tanta coisa, que arrogância. Mas eu já pensava assim, não, eu já passei tanta coisa que eu já tô pronta para me relacionar. Gente, é claro que eu tô pronta, né? Hoje eu não acredito mais no estar pronto. Porque não é uma escola que você tira uma nota 60 ou 100 e passa. Não é isso, né? Hoje eu acredito mais no estar disposto a se relacionar. Porque é a partir daí que você está disposto a aprender algo e melhorar a partir disso. E eu acho que toda e qualquer relação ela é baseada nisso, sabe? Na possibilidade, na disposição que eu tenho de ser melhor para mim e para o outro. E a partir disso a gente tem muito sucesso nas relações, né? É bem provável que venha o sucesso, porque eu parto de um ponto que eu tô pronta para ser melhor, né? E é isso. É, mas eu acredito que a gente tem que levar em conta que como que a gente consegue, né, saber definir essa permanência saudável e uma teimosia inconsciente, né? A permanência saudável para mim seria quando de forma consciente e coerente você sabe que aquela relação possui as suas potencialidades. Então você sente que vale a pena investir naquilo e permanecer. Não, eu vou ficar aqui porque vale a pena ficar aqui. Eu vejo que tem futuro, a gente está trabalhando para ser melhor todo dia. Eu lembro que eu vi um post, tem um tempo já, que tinha uma escadinha e aí dentro das escadas, os degraus dessas escadas, estava escrito conversas difíceis e lá no topo estava relação saudável. Se não era uma escada, era uma pirâmide, enfim. Mas lá no topo estava escrito relações saudáveis. Então eu acredito que toda relação saudável, ela precisa passar por conversas difíceis. Muitas vezes a gente não consegue passar por essas conversas difíceis, porque a maioria de nós tem um padrão muito bom de esquivar, né, de fugir dessas conversas difíceis, mas enfim. É, já teimosia inconsciente, eu acho que é você ficar dando murro em ponta de faca, sabe? E se cansando e vendo que não vale a pena insistir, mas ainda assim decidir ficar por teimosia, sabe? É, e aí ficar fazendo parte de relações e situações que já não cabem mais você, né? Acho que isso é o mais difícil e talvez seja o mais comum de nós. Mas tá, aí você pode me perguntar, Ana, como que eu vou saber? Como que eu vou conseguir definir entre a permanência saudável e a teimosia, né? Onde que eu tô no meio disso? Eu acho que pra gente conseguir definir isso, eu acredito que tem um caminho, que é a gente se conhecer antes. Talvez o nosso grande erro seja a gente querer se conhecer através de outra pessoa. Terceirizar isso, sabe? Essa parte de aprendizado de quem nós realmente somos, a gente coloca na mão de outro. A gente se responsabiliza o outro por nós. E a gente coloca na mão de outra pessoa o que a gente sente. Isso não é se conhecer, não dá para se conhecer a partir disso, a partir de um relacionamento, mediante ao meu envolvimento com outro ser humano, não tem como. Cada indivíduo, a partir da sua experiência, ele faz uma leitura de determinada situação, então não tem como eu me baseando numa relação, em como eu me envolvo com a pessoa, eu vou saber o que fazer, né? E quando eu digo se conhecer antes de se relacionar com as pessoas,
Eu não tô falando que vai estar tudo pronto antes do outro chegar, antes do outro permanecer na sua vida. Não significa que vai estar tudo ajeitadinho, sabe? A casa nem sempre vai estar arrumada quando o outro chegar. Mas eu acredito que a palavra que cabe aqui é a disposição, como eu tinha falado lá no início do episódio. É estar disposto a uma melhora, a uma dedicação. Afinal de contas, a gente sabe que amar o outro e querer estar com alguém, sua família, seus amigos, é uma doação. Eu dedico tempo, eu dou tempo de vida para aquela situação e para aquela relação, né? É sempre uma conversa constante. Eu lembro muito de um filme sobre o sol da Toscana, acho que não, mentira, Antes da Meia-Noite, Depois da Meia-Noite, é uma trilogia de filmes gigantesco, ele é super extenso. Eu comecei a ver, eu era adolescente, eu não terminei ainda, tá? Não tô indicando porque eu não vi. Mas eu lembro que o filme, ele começava com um diálogo gigantesco, gente. Hoje eu acredito estar preparada para ver, eu vou ver e volto para indicar para vocês, se realmente é bom. Mas eu lembro que o filme era um diálogo incessante. E assim, eles conversavam sobre muitas coisas. E eu lembro que tinha uma cena que eles caminhavam por minutos, assim, conversando sobre muitas coisas. Eu não consegui terminar de ver, gente, me perdoe, eu era adolescente. Não tinha paciência. Mas, hoje eu acredito que seja isso, sabe? Disposto a conversar sobre coisas difíceis e que às vezes doem, mas aquilo constrói relações honestas e saudáveis. E se a gente se basear aí para se relacionar com o outro, eu ser honesto comigo e aí partir de um ponto que eu consiga ser honesto com a outra pessoa, uau, imagina que relação que sai daí. Né? E eu tô falando de tudo, tô falando de se relacionar com amigos, eu tô falando de se relacionar com a família, em relacionamentos amorosos. A gente anda colocando máscaras demais para sobreviver no mundo, né? Eu tenho que ser o tempo todo de um jeito, eu tenho que estar o tempo todo de um jeito e assim vão gostar mais de mim? Não, não. Assim você pensa que gostam mais de você, né? Quando na verdade isso é uma máscara que a gente coloca para parecer bem mais aceito. E isso não é honesto, né? Isso é viver uma vida atrás de algo. E aí a gente nunca é honesto o suficiente para aceitar as nossas coisas e resolvê-las. A gente está sempre mascarando as coisas e passando por cima, colocando debaixo do tapete. Isso não ajuda ninguém a sobreviver a nada. Entende? E as nossas relações estão sempre pela metade. Eu passei muito tempo refletindo sobre isso. E eu cheguei à conclusão, assim, que o que falta em nós, talvez, para se relacionar de forma saudável, seja a gente conseguir ser honesto com a gente mesmo e aí conseguir ser honesto com o outro, sabe? Eu também tenho um ponto, assim, que é quando a gente entra em um relacionamento e a gente tá repleto de falta, a gente ama o preenchimento que o outro traz pra gente, mas não de fato o outro. A ideia de que o outro me preenche, né, e de que o outro me conforta de alguma forma com a falta que eu tenho, mas não de fato eu amo aquele indivíduo, né? E isso não é amar de verdade. E obviamente, eu aceito, eu admiro a ideia de que a gente não é pleno, que a gente não tem tudo e que a gente tem faltas emocionais. Isso é normal na maioria dos seres humanos, nós temos lacunas emocionais. Mas é por isso que a gente precisa de um diálogo honesto e com a gente primeiro e depois com o outro, porque só a partir daí eu consigo entender as minhas faltas e assumi-las. Entender que as nossas faltas emocionais fazem parte, né, da vida humana e só assim a gente não vai colocar 100% da responsabilidade daquele preenchimento daquela falta no outro, na mão do outro. Ah, resolve aí pra mim. Você é a parte que me falta. Não, não, não. Em nenhuma relação isso vai funcionar. Nenhuma relação tem essa potencialidade, essa responsabilidade, né, melhor dizendo, de resolver essa falta.
Para mim, na minha concepção, a única relação que resolveria essa falta é a minha relação com Deus. As demais não funcionariam. Eu acho que é algo que a gente tem que resolver com a gente primeiro, sabe? Qualquer coisa que falte na gente, que a gente sinta que falte na gente precisa resolver com a gente primeiro. E não resolver de fato, de nossa, agora tá concluído. Não, mas saber que existe essa falta e aí você consegue ter um diálogo, um processo mais claro, sabe, das situações. E pode parecer aqui que eu tô falando, sabe, que é errado a gente aprender sobre a gente mesmo caminhando ao lado de outras pessoas, né, em companhia. Não tem problema. Até porque eu acho que o outro colabora para o nosso aprendizado, para a nossa melhora também, sabe? Mas nem sempre esse vai ser o caminho e o processo de todo mundo. Algumas pessoas vão trilhar o caminho do aprendizado, né, e de saber quem é de verdade sozinho. Outras pessoas vão trilhar esse caminho acompanhados e tá tudo bem quanto a isso. Mas eu acho que em ambas as opções é necessário compreender coisas difíceis ao nosso respeito, sabe? E ambos caminhos vão precisar de diálogos difíceis para serem construídos com a qualidade, sabe, de você chegar no final desse caminho e falar, ok, trabalho concluído, sabe? E eu realmente aprendi isso de verdade. E é só assim mesmo que a gente consegue melhorar, né? É só dessa maneira. Eu gosto muito de ler coisas sobre técnicas, mentorias, essas teorias que as pessoas têm sobre energia feminina, masculina. Eu gosto demais disso. Acho que ajuda a gente a compreender as posições no relacionamento, né? Os papéis no relacionamento, melhor dizendo, e amigos, enfim, família, como funciona a psique, a psicologia das relações, né? Mas eu acho que a técnica, a teoria é fantástica, eu gosto disso, mas não dá para colocar tudo no manual, até porque o ser humano não tem manual, a gente já sabe disso. E basear todas as relações, né? Aí fica muito difícil. Mesmo que eu acredite muito nos padrões de comportamento que nós temos, eu acredito muito nisso. Mas não dá, não tem como a gente viver baseado só nos manuais, né? Precisa ter sensibilidade e paciência para perceber o que acontece dentro de cada relação. Não vem com manual e aí a gente precisa ser sensível para perceber as necessidades de cada relação, das nossas relações, ser sensível com a gente mesmo, para a gente perceber ali as partes que nos faltam, né? As coisas que nos faltam, as nossas necessidades, o que a gente está buscando dentro das nossas relações e as nossas expectativas dentro de cada uma delas. Eu já contei para vocês que eu faço pedagogia, né? E se tem uma palavra que eu gostaria de definir o ensino, a educação, sabe? O estar dentro de uma sala de aula, o passar conhecimento, todo esse processo eu definiria em uma palavra, que é paciência. Toda vez que eu sento, que eu converso com alguém, que eu tento explicar algo para alguém que eu acredito que eu tenha propriedade para falar daquilo, seja lá quais são os meus motivos para achar isso, toda vez que eu sento para partilhar, para compartilhar, né, algo com alguém, eu preciso ter paciência com o processo da pessoa para compreender aquilo. Não porque eu quero ter sucesso, né, para mim, mas porque eu acredito naquele ensinamento. Então eu preciso ter paciência naquele processo. Então eu acredito que na vida é assim. Diálogos honestos e paciência, muita paciência. Hoje eu acredito que estar disposto possibilita o aprendizado. Dá pra gente essa oportunidade, sabe, de observar
e quase que pegar um caderninho e anotar tudo que a gente vai aprendendo pelo caminho. Estar disposto, sabe? Possibilita a gente aprender. Achar que tá tudo preparado, que a gente tá pronto já para as coisas da vida, porque a gente sabe muito ou leu muito. Não, infelizmente não. Bom, eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você, assim como fez para mim. E a gente se vê. Tenha uma boa semana. Fique com Deus.